Bom dia de novo. Agora sim, oficialmente, bem-vindos aí ao mais um encontro do RH em Rede. Fizemos essa chamada para o encontro extraordinário devido à publicação aí, né, da nova legislação sobre avaliação de desempenho. Nós publicamos recentemente um vídeo tutorial, atualizamos o manual com os procedimentos, que mostram também os passos, né, a serem seguidos pelo sistema para efetivação. Então, por ser também uma reunião mais técnica e tal, nós vamos ter todos aqueles protocolos, né? A Cidinha vai participar, o Geraldo também, mas daqui a pouco eles entram no final para falar um pouquinho com vocês. Mas acho que a gente já podia ir direto ao tema da nossa reunião de hoje, que é, então, falar sobre o segundo ciclo da avaliação de desempenho na carreira PAEP. Obrigado pela presença de vocês aí, meio que em cima da hora. Mas vamos aí. Giovana, por favor, palavra com você. Obrigada, Paraíso. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos os RHs. Algumas carinhas já estiveram no plantão ontem, né? Já estão familiarizadas um pouquinho com o assunto, mas é sempre importante a gente estar falando sobre isso para ficar claro para todo mundo, né? Eu vou usar essa apresentação, que é a mesma que a gente já usou no Fórum de Líderes na sexta-feira, e é o mesmo material que a gente está utilizando nos slides do vídeo tutorial que o Paraíso comentou. Então, para que todo mundo fique aí bem familiarizado com o que a gente vai apresentar, tá bom? Então, iniciamos nessa semana, na segunda-feira, o segundo ciclo da avaliação de desempenho para todos os servidores, que faz parte aí do acompanhamento da nossa gestão de desempenho. Vou pedir para o Bruno me ajudar aí passando os meus slides aí, agradecer a presença da minha equipe aqui também, o Renato, o Bruno, a Cris, que tem tanto trabalhado para a gestão de desempenho dar certo, e a equipe do Alisson também, sem eles a gente não desenvolve nada, e vocês não conseguem aí acessar todas essas maravilhas de sistema que a gente tem hoje, né? Então, obrigada aí, minha equipe do Alisson. Então, para a gente começar a segundo ciclo de avaliação, como o Paraíso já falou, a gente já tem um vídeo novo, tá no portal da DGRH, com todas as orientações para vocês, no mesmo formato que a gente sempre tem trazido, um pouquinho de orientação e um pouquinho das telas mesmo, para que quando vocês acessem o sistema, vocês se sintam familiarizados, consigam realizar ali o papel que cabe a cada um. A gente atualizou o manual da gestão de desempenho, o ano passado a gente já tinha o manual, mas ele estava num sentido muito mais de orientação no momento de implantação, e agora ele já está, né, com a versão finalizada, com as orientações mais gerais para vocês. A gente tem a nova deliberação da carreira, que é a 17 de 2024, que tem um capítulo só sobre a gestão de desempenho, é muito importante que todos leiam e estejam atentos a elas. E a gente tem aí um cronograma de plantão de dúvida, de 2 plantões de dúvidas por semana até o fim de novembro, e a gente pede que vocês entrem, participem, divulguem nas suas unidades para os servidores, para as chefias, para que todo mundo esteja muito atento à nossa carreira, né? Diz respeito a todos nós. Pode passar, Bruno, por favor. Então, lembrar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui, né? Em outubro de 22, a gente começou aí a implantação da gestão de desempenho, com a criação dos catálogos dos modelos de ocupação. Em março de 23, a gente teve a criação dos planos de trabalho. Em outubro de 23, o primeiro ciclo da avaliação de desempenho, ainda no momento de implantação, todo mundo caminhando junto. E a partir de agora, segundo ciclo de avaliação, com o processo já inteiro implantado, já sendo uma rotina aí para todos os RHs, para todos os servidores, e essa é para isso que a gente tem trabalhado, né? Que a gestão de desempenho faça parte da nossa rotina do dia a dia e que seja um fluxo no acompanhamento dos servidores, agora implantada. Pode passar, por favor. Então, segundo ciclo começando, e aí algumas diretrizes que a gente quer reforçar muito com todos vocês. O primeiro deles é que a avaliação deve ser realizada para todos os servidores da carreira PAEP que já cumpriram o estágio probatório, né? Quem está em estágio probatório faz a avaliação específica dentro do sistema de probatório. Quem já concluiu faz dentro do sistema da gestão de desempenho. O segundo ponto é que ela é a forma da gente acompanhar o desenvolvimento do servidor
independente do seu nível de complexidade. Então, todos os servidores devem fazer, né? Eu não posso mais progredir, eu já estou no teto do segmento. Isso não tem relação com a avaliação de desempenho. Todos os servidores têm que ser avaliados. E o terceiro ponto, que também não tem a ver com a progressão, é que eu não preciso pensar se eu estou no interstício ou não para avaliar o servidor. Todo mundo tem que ser avaliado, porque a avaliação é um acompanhamento anual que a gestão de desempenho está implantando e trazendo para nós, servidores da carreira PAEP. Então, todos os anos a gente vai ser avaliado, independente se a gente está concorrendo à progressão naquele ano ou não, tá? Pode passar, Bruno. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho agora de algumas melhorias que a gente tem para o processo a partir deste ano. O primeiro deles é que a avaliação ela vai ser aberta agora individualmente, respeitando a contagem de dias trabalhados de cada servidor desde a última avaliação, que foi a primeira de todo mundo, que é outubro de 23, tá? Então, como vai funcionar isso? Caso o servidor tenha tido algum afastamento previsto em deliberação, a gente vai trazer aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Algum afastamento previsto em deliberação de outubro do ano passado a outubro agora de 24, a avaliação dele vai ser adiada pelo mesmo período do afastamento e quando ele retornar, a avaliação será aberta. É a mesma forma de contagem de cálculo que a gente já utiliza para o estágio probatório desde 2017, né? Então, desde que foi implantado o sistema e a deliberação do probatório, o servidor em probatório que se afastar de acordo com os códigos da resolução 50 de 17, ele tem esse período adiado, suspenso, e quando ele retorna, continua a contagem, né? A gente entende isso como um benefício para que o servidor não seja avaliado por um período que ele não estava aqui, então a gente garante que todo mundo vai ser avaliado dentro de um ano, e também para a chefia, porque o ano passado teve muita chefia que não conseguiu avaliar o servidor, porque no mês de outubro o servidor não estava aqui, estava em algum afastamento ou tinha alguma outra questão, e a gente teve que habilitar a impossibilidade de avaliar no período. Então, para esse ano, isso não vai mais acontecer, e não só para esse ano, né? Eternamente aí, com o sistema sendo estruturado dessa forma, a gente não vai ter mais essa questão, a gente vai ter sempre aí a avaliação sendo aberta quando o servidor está trabalhando efetivamente. Pode passar, Bruno. Tem alguém com o microfone aberto, para isso você consegue monitorar aí. Vou ver isso aqui, peraí. Obrigada. Então, como a gente comentou, Obrigada. Os afastamentos que impactam o período são todos esses, eles estão previstos na deliberação, no artigo 7º, tem lá bem certinho detalhado todos eles, e qualquer um destes afastamentos, cada um tem os seus prazos, as suas contagens, ele incide aí no início da abertura da próxima avaliação do servidor, tá? Quem participou do plantão ontem, teve algumas dúvidas já em relação a afastamentos, a gente está fazendo alguns ajustes em sistema também para que fique mais claro para vocês, enquanto RHs e chefias, a contagem desse tempo. A partir de amanhã já vai entrar em produção aí algumas informações também adicionais para vocês na tela de afastamento, tá bom? Pode passar, por favor. Então, um exemplo para vocês entenderem aí, desconfigurou um pouquinho aí, desculpa, se o servidor aí ficou escurinho, ficou muito branco, mas para vocês entenderem. Então, o servidor que teve avaliação em outubro de 23, ele teria o início da avaliação em outubro de 24. Mas se nesse período ele teve um afastamento de 60 dias de licença saúde, por exemplo, a avaliação dele vai ser adiada para início em dezembro. Tá? Então, isso para qualquer tipo de afastamento que ele tiver, uma licença gestante de 6 meses, adoção, paternidade de 20 dias, os afastamentos eles vão sendo contados a partir da data de outubro do ano passado para agora, tá? Essas informações, elas estão disponíveis tanto para o servidor quanto para a chefia no sistema. Tem uma informação igual, vem no sistema do estágio probatório, vem na gestão de desempenho, escrito previsão da abertura da próxima avaliação. E aí vocês conseguem acompanhar ali qual é a data, tá? Tem um relatório também disponível para os RHs, que é o relatório RH listar servidores, e vocês têm uma tabela geral, né, uma planilha, com a previsão da data de abertura de todos os servidores, trazendo se a avaliação já está aberta ou não, e como é que vocês vão se organizar com isso, tá? Fábio, acho que eu vou seguir a apresentação e depois eu abro para as perguntas, tá bom? Para a gente se organizar aqui, mas já anotei seu nome aqui para não esquecer. Pode passar, por favor. Obrigada. A ideia é, com essa contagem de tempo
particular, individualizada para cada servidor, é que com o tempo a gente vai ter avaliações diluídas durante todo o ano. Então, vai demorar aí uns 3, 4 anos, a maioria dos servidores vai ter sempre avaliação em outubro, mas a partir do momento que a gente vai tendo licenças, afastamentos, as avaliações começam a ficar diluídas, e isso vai ser muito bom para as chefias, porque o ano passado a gente sabe que foi insano, né, as chefias realizarem a avaliação de toda a equipe somente no mês de outubro. Então, a partir de agora, as chefias vão começar a ter essa avaliação mais diluída, igual já é no probatório, né? Então, no probatório a gente tem o ano inteiro a necessidade de fazer avaliação do servidor de acordo com a data de início dele, dentro dos prazos da resolução 5017. Então, a gente vai ter a mesma coisa para o servidor efetivo, né? A gente vai ter ainda por alguns anos, aí a maioria sendo em outubro, mas à medida que as pessoas vão se afastando, a gente vai ter essa diluição. A chefia não precisa ficar preocupada, né, de estar controlando isso o tempo inteiro, porque o sistema vai notificar. Então, tem esse relatório que eu comentei, que vocês conseguem ver, né, todas as datas de abertura. Na tela da chefia, ela também vê isso, mas o sistema também sempre notifica, né? Acho que segunda-feira todo mundo recebeu o e-mail aí, que é chefe, avisando que tinha uma avaliação aberta para o seu servidor, e para o servidor também, o servidor recebe, né, que foi aberta uma avaliação para ele. Então, o sistema ele está bem interativo e vocês conseguem ir recebendo essas notificações e não precisam ficar tão preocupados em estar sempre atentos a isso, tá? Segunda melhoria aí que a gente traz é a questão da normatização do prazo. O ano passado a gente teve 30 dias para realizar a avaliação de todos os servidores. Então, esse ano a gente está estendendo para 60, né, na mesma linha que é do probatório. Então, todas as chefias têm 60 dias para realizar a avaliação do momento que abriu. E o sistema traz essa informação também, qual é o prazo, qual é a data final para a chefia estar realizando essa avaliação, tá? E aí, uma terceira novidade é que está previsto em deliberação que a não realização da avaliação de desempenho pode acarretar na suspensão do pagamento da chefia, tá? Isso também já está previsto na deliberação do probatório desde 2017. A gente espera não usar essa tela, mas ela está lá, né? A gente precisa ter bastante consciência sobre isso, porque infelizmente a gente começou a avaliação de desempenho desse ano tendo servidores que não foram avaliados de 23 ainda, né? A gente tem chefias que infelizmente não estão dando ainda a importância e o real valor para a gente ter uma avaliação de desempenho anual. Então a gente teve que aderir a esse artigo que já existia no probatório para a gente colocar na deliberação da carreira também, tá? Então, poderá acarretar na suspensão de pagamentos da chefia que não cumprir. Antes da gente ir para essas medidas drásticas, o sistema avisa, então ele avisa quando a avaliação abriu, ele avisa com 30 dias que a chefia não tenha feito, ele avisa com 10 dias, ele avisa no último dia, tá? E além disso, a chefia também consegue ver, né, nos relatórios essas previsões de data, ok? Pode passar, obrigado. A avaliação propriamente dita vai ser feita igual foi feita ano passado, né? A gente tem os conceitos, a chefia vai fazer a partir do plano de trabalho do servidor, não tem um formulário específico, cada chefia tem já os critérios definidos, que ela definiu nos planos de trabalho do seu servidor, e ela vai aplicar os conceitos, não atende satisfatoriamente, atende com excelência e atende acima do esperado. Pode passar. Para facilitar esse ano, a gente trouxe, além das definições gerais por critério, a gente também, as gerais a gente trouxe por critério também. Então, a gente está trazendo no manual uma planilha, onde tem o que é esperado para cada critério, que a gente entende por atende satisfatoriamente, com excelência acima do esperado para nortear as chefias, tá? A gente recomenda fortemente que as chefias leiam esse documento, vejam o manual, tirem dúvidas para que a avaliação seja feita o mais fidedigna possível ao desempenho real que o servidor tem apresentado, tá? Isso é muito importante. Esse material está todo disponível para vocês no nosso portal da DGRH, lá na abinha Produtos e Serviços, Gestão de Desempenho, tá bom? Muito importante lembrar que o momento da avaliação é um momento de conversa com os servidores, né? As chefias têm que tentar propiciar o máximo possível um ambiente acolhedor, que proporcione a troca, o diálogo, né, que consiga realizar os feedbacks necessários, que ela consiga reservar um horário para cada servidor. A gente sabe que é corrido, mas agora a gente tem 2 meses para isso, e é muito importante, o servidor fica esperando, né? A gente teve
muitos relatos da avaliação do ano passado de servidores entrarem em contato com a gente e dizer, mas meu chefe só fez esse sistema, nem conversou comigo, eu só vi lá o que ele estava pensando, me avaliando. Então, para a gente ter esse cuidado, e a gente aqui em específico, enquanto RH, de estar próximo dessas chefias, né? Chamar eles para conversar um pouquinho, falar desse momento de avaliação, trazer alguma dica, alguma sugestão que vocês, enquanto RH, conheçam melhor as chefias de vocês, a unidade, possam trazer, né? A gente sabe que o momento de avaliação é um momento já para o servidor de um pouco de tensão, né? Eu vou ser avaliado, eu vou ser julgado, mas a gente tem que tentar aproveitar esse momento de uma outra forma, né? Tentar aproveitar para estreitar o laço, realizar alguns alinhamentos necessários, para que seja um momento de rotina, né? Não um momento tenso uma vez por ano. Isso a gente tem que ir tirando um pouco essa cultura, e cabe a nós, RHs, também estarmos próximos das chefias para orientá-los nesse momento, né? A avaliação agora implantada, ela é uma rotina, né? E ela passa a compor o histórico de desempenho de acompanhamento de servidor, né? Ela vai ser usada já como requisito mínimo de acesso para o processo de progressão vertical, né? Como a gente já vem conversando sobre isso também, como base para análise das comissões, mas o mais importante que isso é pensar que a progressão é uma consequência da avaliação, né? Então, eu tenho que fazer uma boa avaliação desse servidor, uma avaliação bem fidedigna, que realmente reflita a realidade do desempenho dele, porque aí a progressão vai ser uma consequência, né? A gente conversou sobre isso um pouquinho no plantão também, quem estava ontem, sobre a preocupação da chefia de ajudar o servidor na progressão, né? E a gente conversou sobre a importância da chefia focar na avaliação, né? Que a progressão vai ser uma consequência, aquele servidor que tem tido boas entregas, que tem conseguido aí fazer um bom trabalho, isso vai ser refletido na avaliação, e na progressão vai ficar aí essa consequência desse mérito, desse reconhecimento, né? Então, a gente tem que ter sempre muita clareza para fazer uma boa avaliação, e vocês, enquanto RHs, orientar essas chefias, estar próximo, né? Talvez estar junto nos momentos de feedback, né? Também seja legal. Aqui na nossa equipe, a gente nunca faz sozinho, a gente sempre faz com mais alguém, para que seja um momento de conversa, né? Então, são sugestões aí que vocês podem utilizar também na equipe de vocês. Mais uma novidade que vai ter nesse momento de avaliação é a validação das informações referentes à escolaridade, formação e treinamentos do servidor, tá? Essa parte vai ser utilizada no quadro orientativo, que foi aprovado junto com a deliberação da carreira PAEP, ele já circulou bastante também, a gente já fez plantão sobre ele, mas o quadro orientativo, ele vem para nortear os processos de progressão vertical. E no quadro pede que a gente valide as formações, escolaridades e treinamentos que o servidor tem em relação à função e à área de atuação dele dentro da universidade. Então, nesse momento de avaliação, a gente está pedindo que as chefias entrem na abinha do servidor formação e na abinha treinamentos e já validem todos os cursos que constam ali do servidor, tá? Nesse momento, a gente sabe que vai ser um trabalho um pouco maior, porque a gente nunca validou esses cursos, então tem pessoas que têm muitos cursos, muitos certificados para serem validados, mas depois, a partir do momento que isso vira uma rotina, sempre que tiver algum certificado novo, a chefia vai ser informada para estar validando, e ela vai validar 1, 2, não vai ser um montante igual a gente tem agora para validar. Isso vai ser muito utilizado e necessário para o processo de progressão vertical, tá? Porque o requisito mínimo de acesso do quadro orientativo diz que o servidor tem que ter tantas horas, tantos tempo de Unicamp, ou utilizar o fator redutor, que é a escolaridade e as horas de curso de treinamentos. Então, essas telas vão ser utilizadas para a progressão já do ano que vem, tá? Então, muito importante, a gente achou importante aproveitar esse momento que a chefia já está parando um pouquinho, entrando no sistema, tendo alguma ação, para ela já fazer também essa atualização e essa validação das informações que constam do servidor, tá bom? Então, essa tela está lá para as chefias já fazerem. Terminando a avaliação de desempenho, a chefia já é direcionada para fazer a revisão dos planos de trabalho para o ano que vem, para o próximo ciclo de progressão, de avaliação, né? Para o próximo ciclo aí, a chefia estará acompanhando isso, tá? A revisão também é feita dentro do sistema da gestão de desempenho, e a chefia já é direcionada para isso quando termina a avaliação. Pode passar. Então, a chefia vai ter sempre a opção de iniciar um plano novo,
ou escolher revisar a partir do plano que já está vigente ou a partir do plano da última avaliação de desempenho, que é o plano mais completo, porque no momento da avaliação a chefia pode adicionar atividades, pode mexer em algum critério, então nesse momento o escolher o plano que vem da última avaliação é o plano mais completo. É importante que a chefia esteja atenta às atividades que foram desempenhadas pelo servidor nesse último ano, para fazer as alterações necessárias para que o plano reflita a realidade do servidor, tá? Então, é importante que a chefia esteja atenta para fazer um plano, revisar esse plano, para que ele fique da melhor forma possível aí nesse momento, tá? Importante também no momento da revisão dos planos, novamente ter diálogo entre a chefia e os servidores para conversar o que está sendo colocado no plano de trabalho, quais são as expectativas, os critérios, se o servidor quer conversar sobre alguma coisa, já alinhar ali, explicar sobre algum projeto novo que está sendo colocado. Então, o plano de trabalho também é um momento que a gente garante que vai ter essa conversa, vai ter esse diálogo para combinar como é que vai seguir aí os próximos meses, né, que vão gerir o ciclo até a próxima avaliação. Pode passar. Como novidade, no momento que a chefia estiver terminando a revisão do plano de trabalho, ela vai responder 4 itens sobre o escopo de complexidade das atividades que ela colocou para aquele servidor realizar, tá? Esse escopo de complexidade, ele também está previsto dentro do quadro orientativo que foi aprovado, e ele traz um pouquinho sobre a atuação do servidor, a responsabilidade, tratamento da informação e autonomia. Então, essa parte não é por área de atividade, igual o plano ele é como um todo, ele é uma parte final, onde a gente vai colocar sobre todas as atividades que estão sendo colocadas ali para o servidor, qual é a atuação do servidor em relação a cada um desses itens, tá? Para quem é do segmento fundamental tem 3 opções, segmento médio tem 4, superior tem 5. Bastante atenção para as chefias também preencherem isso da forma mais fidedigna e que reflita a realidade das atividades que o servidor realiza, tá? Tendo dúvidas sobre isso, tem plantão, a gente também está aqui para orientar vocês para fazer esse preenchimento aí de uma forma bem correta. Pode passar. Também temos agora a questão da normatização do prazo, né, de 60 dias também. Então, no ano passado a gente não tinha prazo, terminou a avaliação, quando puder faz a revisão, mas a gente tem chefia que não fez até hoje. Então, a gente, quando deixa muito solto, a gente também precisou regularizar isso. Então, a partir de agora, a chefia tem 60 dias para revisar o plano de trabalho quando a avaliação terminar, tá? E, caso a chefia não realize a revisão do plano, também poderão ocorrer a suspensão do pagamento, tá? Então, bastante atenção a isso, o sistema vai informar, a gente está informando, mas é importante que a gente fique atento, tá? Caso tenha sido indicado chefia alternativa para avaliação ou para a revisão do plano, corta o pagamento da chefia alternativa. Então, bastante atenção aí também nessas indicações, para que a gente fique monitorando bem esse processo, tá bom? Muito importante, como sempre, é o papel de vocês, né? Nossos RHs aí nesse processo inteiro, na orientação das chefias e dos servidores, ser nosso bracinho aí, né? Como a gente sempre fala, ser o nosso porta-voz, para receber dúvidas, para já tirar as dúvidas, para nos passar, né? O que está acontecendo na unidade, para que a gente possa ir pensando junto em ações de melhorias, né? Como eu comentei ontem, no plantão já surgiu uma questão de afastamento, a gente já foi olhar para amanhã, já vai estar em sistema. Então, é muito importante que vocês sejam nossos parceiros nesses grandes momentos, principalmente, para que a gente perceba o que pode ser melhorado e isso reflita nas unidades de vocês e órgãos, tá? Fazer um bom acompanhamento das chefias também, né? Estar junto, ver se as chefias estão fazendo, se tem alguma dificuldade, se quer que faça junto, né? Isso é importante. E lembrar que vocês têm acessos amplos em sistema, né? Vocês veem toda a unidade, vê todos os servidores e tem esses dados aí para que sejam trabalhados da melhor forma possível internamente na unidade de vocês. Pode passar. Mais uma novidade que a gente está disponibilizando para vocês, todos os RHs, CTUs, diretores de unidade, é o acesso ao relatório gerencial de como foi a avaliação de desempenho de 2023, tá? Então, você consegue filtrar
lá por função ou por lotação dentro da sua unidade, ou pelo nível de complexidade do servidor, ou não colocar nenhum filtro, e você vai ver o gráfico geral de como é que foi o desempenho dos servidores na avaliação de 23. Esse relatório ele vai ser atualizado ano a ano, então a gente vai tendo aí uma métrica, uma noção da evolução do desempenho dos nossos servidores e um histórico para acompanhar isso de todos os ciclos de avaliação, tá? Isso já está disponível para vocês testarem e utilizarem essas informações aí da maneira que vocês entenderem mais adequada na unidade de vocês. Pode passar. Vou caminhando aqui para finalizar a minha fala, lembrando que a gestão de desempenho é um processo enorme, né? E que a gente tem ampla ciência de que ela ainda precisa de muitos ajustes, principalmente nesses primeiros anos de implantação, assim como foram os processos de progressão, né? A gente tem progressão desde 2019 e estamos indo para 25 e todo ano revisando alguma coisa, melhorando o sistema, trazendo alguma novo ponto em deliberação. Então, a gente sabe que isso vai acontecer também na gestão de desempenho e a gente pede muito a parceria de vocês na busca por um processo mais estruturado e melhor para todos nós enquanto servidores, né? Esse é um processo duplo, ele é um processo que a gente trabalha com ele, mas a gente também é impactado por ele, né? Nós somos avaliados, nós fazemos avaliação, então a gente tem que estar muito parceiro nessa implantação para que ele dê certo, né? Mas o que é mais importante para a gente é que a avaliação de desempenho de todos os servidores da carreira PAEP já é uma realidade, né? É um pedido para a gente retornar a ela. A gente teve avaliação no Unicamp desde 2013, mas era uma avaliação que causava alguns desconfortos, então a gente conseguiu retomar isso, implantar de uma forma mais estruturada, com um plano de trabalho, com uma estrutura maior, e agora ela é uma realidade para todos os servidores anual. Então, acho que é isso que a gente tem que se apegar e tentar melhorar cada vez mais junto com vocês aí, nos trazendo as necessidades e sendo parceiros nesse processo da nossa carreira, né, que estamos construindo juntos. Deixa eu passar. Reforçar só, então, ramal e e-mail da minha equipe, cronograma de plantão online no portal da DGRH, estamos à disposição. Amanhã à tarde tem plantão, 2 horas, toda semana tem, e estamos à disposição aqui para o que vocês precisarem. Desejamos aí um bom ciclo de avaliação para todo mundo e estamos à disposição para acompanhar vocês nesses próximos 2 meses aí que vão caminhar as rodadas de avaliação, tá bom? Acho que é isso. Tem um monte de mãozinha já para isso. Não sei se quer coordenar aí ou eu que coordeno. Acho que você pode dar sequência. Queria te agradecer primeiro por sua apresentação aí e tal. Foi uma apresentação breve e tal, mas eu acho que agora, esse momento de perguntas, acho que vai ser importante também a gente poder trocar algumas informações aí. Tem uma sequência, se você quiser seguir, Gi, fica à vontade. Aí tem umas pessoas que falaram também no chat, depois se você quiser que eu leia ou enfim, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Eu fiz brevezinha, porque tem o vídeo, né, que já está lá bem completo, acho que a gente também não se alonga muito, acho que o mais importante mesmo são as trocas, as dúvidas de vocês. Então, vou seguir o Fábio, que já estava com a mãozinha, e depois que terminar as mãozinhas, a gente vai para o chat. Bom dia, Giovana, bom dia, colegas. Bom dia. Vocês me ouvem? Legal, bacana. Minha câmera está defeituosa, não vou conseguir abrir. Giovana, 2 perguntas. Você cita, né, que a avaliação é para ser anual, que os ciclos são anuais, só que com esse dispositivo de todo e qualquer não, mas dos principais afastamentos postergarem a avaliação das pessoas, você mesmo comentou que dali 3, 4 anos isso vai estar diluído, vai estar espraiado. Isso não vai ser todo mundo em outubro, cada um vai ser em uma data. E aí corre, por exemplo, para fazer as progressões, né? Estou pensando lá na frente. Vertical, horizontal, vão se computar os 2 últimos ciclos. Então, vão ter, daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos que seja, algumas pessoas não vão ter, os prazos não vão estar casados, né, Giovana? Na verdade, não são os 2 últimos ciclos, é ter 2 avaliações. Independente de quanto tempo. Então, se passar 10 anos, a pessoa tem 2 avaliações em 10 anos que ela vai ter, né, a menos que ela tenha tido um afastamento para mandato eletivo, que ela ficou 5 anos fora, algum afastamento muito maior, mas o quadro orientativo fala de 2 avaliações.
o que é que todos nós já temos, né? Em 23 a gente teve a primeira, em 24 agora a gente tem a segunda. Então, a priori, todo mundo já está habilitado para pedir uma progressão vertical nesse quesito. Tá bom. E a segunda pergunta, Gi, você mostrou o escopo de complexidade, que vai ser uma tela para chefias, enfim, avaliar, né, que são o escopo de complexidade tem itens que implicam na progressão vertical. A gente sabe que na universidade tem muitos servidores que têm uma forte inserção em outros fóruns e outros colegiados da universidade. A própria universidade estimula isso para seus servidores. Então, a gente tem colegas que têm uma forte atuação na CIPA, eu estou lembrando aqui de cabeça, na CPP, Comissão Processante Permanente, que são jurados lá na CPP. Tem colegas que participam da Câmara de Mediação da universidade e tem uma atuação tanto de lapso temporal quanto de aprimoramento e de curso de formação considerável. Então, são horas que a pessoa está fora da sua lotação original. A gente tem servidores que são instrutores na EduCorp, e também estão lá fazendo curso, oferecendo cursos e se capacitando para oferecer cursos. Então, quando eu vejo o plano de trabalho que fica só na mão da chefia, eu acho que ele por mais que exista a figura da chefia auxiliar, da chefia alternativa e tal, eu acho que falta um pouco no plano de trabalho possibilitar com que outros fóruns, outros colegiados também participem da avaliação daquele servidor, Gil. Nós podemos pensar nisso, mas você já respondeu nossa fala final. Participem da avaliação daquele servidor. Então, no momento da avaliação, a gente não está preso só na descrição de atividades do servidor. A gente tem um botãozinho lá de adicionar atividades extras e tudo isso que você falou deve ser colocado lá. Participação em CIPA, em CPP, em GT, tudo que o servidor fez. A gente não tem mínimo nem máximo de atividades extras, você pode criar quantas atividades você quiser, inclui os critérios, o servidor vai ser avaliado por isso. Você pode indicar um auxiliar da chefia para participar dessa avaliação e você pode indicar quantos auxiliares você quiser. Então, eu vou dar um exemplo aqui na nossa área, a gente tem a comissão de acúmulo de cargos para analisar servidor que está ingressando. A gente tem uma pessoa do concurso que faz parte dessa equipe. Então, a chefia dele coloca essa atividade, né, como uma atividade extra, encaminha para o presidente dessa comissão como auxiliar, fazer a avaliação dessa parte e retorna para ela concluir a avaliação. Isso pode ser feito para diversas vezes. A gente tem 2 meses aí para trabalhar a avaliação desse servidor, né? Então, as atividades que o servidor tem feito, além do plano de trabalho, elas também são avaliadas e elas também vão aparecer no momento da avaliação e vão ficar registradas na vida do servidor. Né? Então, acho que a gente não tem que ficar preocupado com isso, do servidor não estar aparecendo. Além disso, tem uma telinha ali de participações que vocês vão ver no sistema, né? Aquela abinha que eu mostrei que está escrito avaliação, plano, formação, treinamento, afastamento, lotação, participações. A gente está fazendo um levantamento aqui para incluir toda e qualquer participação que o servidor tenha tido na vida da Unicamp nesse lugar. Então, a gente já incluiu participação de todos os servidores em Consul, em CAD, em CDF, em CSA, em comissão de avaliação de SEAD de probatório, e em comissão de progressão, instância equivalente, e todos os dados que a gente prêmio PAEP, as comissões de GBS, tudo que a gente já tem disponível, desculpa, passou uma moto, tudo que a gente já tem disponível do servidor, a gente já colocou lá, e a gente está fazendo um levantamento agora, e um desenvolvimento de sistema para que a gente consiga colocar também as comissões locais. Então, portarias internas, GTs internos, sindicância, a gente está levantando isso para a gente trazer também mais esses dados para o sistema. E esses dados, todas essas informações complementares podem ser encaminhadas para outra chefia, em outro órgão fora da unidade da pessoa avaliar? Ou a pessoa só vai avaliar? Essas informações não são para avaliar, são para ficar disponíveis, para que a chefia veja ali no momento da avaliação, tudo que, quando a gente encaminha para uma chefia alternativa ou para um auxiliar, tudo do servidor vai junto, né? Então, não tem que encaminhar só isso ou só aquilo, ele vai toda a ficha do servidor. Então, a chefia consegue olhar isso no momento da avaliação e a comissão da progressão também, vai ver o quanto esse servidor tem atuado em outras frentes além do seu trabalho. Desculpa, Giovana, não queria monopolizar, já queria encerrar, mas deixa eu só colocar.
quando você indica uma chefia alternativa, a chefia alternativa vai analisar todo o plano de trabalho daquele servidor. Essa chefia alternativa está em outro órgão, fora da unidade na qual aquele servidor está lotado. Tá. Ela vai pontuar, ela vai mensurar e ela vai avaliar todo o escopo do funcionário. Aí volta para a sua chefia imediata fazer uma avaliação. Tem uma segunda nota, como que vai compor isso? Porque a chefia alternativa pontuou tudo o seu escopo. Não volta, né? Quando a chefia alternativa, a gente trocou. A chefia alternativa começa e termina. Volta quando é auxiliar. Tá. Quando é auxiliar, volta. Quando é auxiliar, volta. E aí não tem uma soma, é uma tela única. Eles vão entrar no consenso ali para escrever isso. Entendi. Bacana. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Gi. Nada. Miriam. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Gi. Primeiro, obrigada pelas informações, né? Estamos aqui sortendo. A minha dúvida é bem pontual, é sobre uma atividade que eu estou fazendo nesse momento, no sistema, né? A gente tem muitos casos aqui que a gente precisa transferir a responsabilidade, porque, por exemplo, na área acadêmica, várias avaliações vão para docentes e, de fato, não são essas as chefias que realizam, né? Então, a minha dúvida é, eu preciso transferir a responsabilidade no momento, agora, do plano, porque o sistema pergunta, do último plano ou da avaliação? Essa é a dúvida. Você vai fazer nos dois momentos. Você vai indicar primeiro para fazer a avaliação de desempenho, você vai indicar a chefia alternativa. Quando essa chefia alternativa terminar a avaliação, vai voltar para a chefia formal. Então, no plano, eu consigo, quando eu faço no plano... Você está falando da revisão do plano já? Aí eu já não consigo mais mexer na chefia alternativa para avaliação. Só que aí a última avaliação não aparece, né, para aquela pessoa. Então, ela vai ter que realizar de novo. Ela não tem como ver a última avaliação. É isso que eu estou um pouco confusa. Eu acho que eu tenho que ir direto só na avaliação e não envolver o plano nisso, né? Espera que eu vou pedir ajuda para meus universitários aqui. Tá bom. Miriam, se eu entendi, você tem uma avaliação que foi concluída e você precisa revisar o plano a partir da última avaliação. É isso? Essa é a intenção. Isso eu fiz. Só que daí, quando eu vou lá para ver como aparece na tela da chefia, a última avaliação não aparece. Só aparece se eu fizer a alteração a partir da última avaliação. Só que eu fiquei com a seguinte dúvida, puxa vida, mas aí essa chefia não vai conseguir mexer no plano se ela precisar. Entendeu? Então, eu fiz as duas tentativas de alterar a chefia a partir do último plano e a partir da última avaliação, alterar a chefia para a avaliação. Se eu altero no último plano, essa chefia não vê a última avaliação. Se eu altero na última avaliação, essa chefia não tem a possibilidade de mexer no último plano. Que são dois momentos separados em sistema, né? Quando eu trato da avaliação, eu tenho ela aberta em sistema. Se tiver uma chefia, tem a chefia formal, se eu indico a alternativa, ela vai fazer a avaliação. Isso é um momento. Concluída a avaliação, eu posso fazer a revisão do plano. Então, são dois momentos independentes em sistema, e a chefia alternativa vê a ação dela naquela condição. Ela não consegue ver toda a vida do servidor, né, ela vai ter acesso às informações daquela ação que ela está tomando ali no sistema naquele momento. Ela até vê a ficha completa do servidor. O que você está pedindo, talvez, seja ter acesso aos planos anteriores. Isso a gente pode pensar se... Não, na verdade, a minha dúvida é assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essa chefia para avaliação ou eu tenho que alterar essa chefia para o plano? Porque, na verdade, eu não estou entendendo bem qual é o procedimento que eu tenho que adotar, entendeu? Para viabilizar a vida da chefia, né? Na hora de avaliar. Tá. Na etapa de avaliação, você indica a chefia alternativa na aba de avaliação. Indicar chefia alternativa para fazer a avaliação do servidor. Essa outra, você nomeou duas opções de sistema que são relacionadas à revisão do plano. Eu posso revisar a partir da avaliação ou a partir do plano vigente, né? Então, aí eu tenho algumas condições que eu preciso conferir em sistema, né? Se eu já vou indicar para revisão a partir
da avaliação, eu vou ter um histórico de dados lá para construir esse plano. E se eu indico a partir do último plano vigente, eu tenho outros dados. Então, às vezes o sistema não permite você criar por conta da condição do servidor. Então, a gente tem que olhar o caso. Depois a gente pode pegar o caso específico que você está tratando e ver se ele está atendendo a alguma regra do sistema ou não. Quando a chefia mesmo faz isso, o sistema mostra para ela quais condições ele aceita para criar a revisão do plano. Às vezes, para esse servidor que você está tentando fazer, tem alguma condição que não é satisfeita, por isso que ele não permite. A gente depois confere o caso. Junto, assim, praticamente, a gente faz a alteração de chefia, porque vai para docentes, né? Então, assim, o ideal, as chefias não mudaram, nenhuma mudou, as de fato. Então, eu acho que o ideal seria fazer a alteração simplesmente da avaliação, porque já que foi a própria chefia que construiu o plano, e que não teve uma mudança de função, nada disso, acho que simplesmente, então, alterar a responsabilidade para a avaliação. Né? Para a avaliação, na aba da avaliação, é o que a gente está tratando nesse primeiro momento. Né? Beleza, era isso. Obrigada. Nada. Próxima mãozinha, Recursos Humanos Hemocentro. Oi, Giovana, bom dia. É Jaqueline aqui do RH do Hemocentro, tudo bem e você? A minha dúvida é mais relacionada ao sistema. Eu fiquei na dúvida em relação à validação das formações e do treinamento. O sistema ele vai deixar a chefia concluir a avaliação sem essa validação ou não? Ele vai dar alguma mensagem? Vai dar mensagem. Então tá. Era essa dúvida que eu tinha ficado, só para eu poder orientá-lo certinho, então. Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Mariela? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Entendi, tudo bem. A gente está com uma dúvida aqui sobre o plano de trabalho para quem sai do estágio probatório. Em que momento é informada a chefia que ela tem que fazer esse plano? Quando o setor termina o probatório? Isso. Acho que não está informando em sistema ainda. A gente já tem esse radar aqui na nossa lista, mas acho que isso não foi desenvolvido ainda. Tá, porque a chefia pensou que tem que ver o RH, né, e acompanhando isso e orientando a chefia. Tá, se der para colocar no sistema, acho que ajudaria a gente, né, da chefia receber uma notificação e elaborar esse plano. Já está na nossa lista aqui. Tá joia. Tá é bom? só isso mesmo. Então, tá Obrigada. Nada. Adriana, CTU FENF. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Eu tenho umas perguntas, umas dúvidas, tá? Primeiro, eu fiz um teste hoje, eu cadastrei um certificado para um funcionário, na parte de treinamento lá. E ele apareceu automático, tanto no Vida Funcional, quanto no sistema de gestão, né? Só que ele não está habilitando, ele não está com aquele botão para habilitar se vai definir ou não para participar, né? Será que isso é um erro? Não sei, porque eu fiz o teste bem agora, antes de começar a reunião, Tá. e a avaliação dessa pessoa não abriu ainda, vai abrir dia 17, amanhã. Pode ser por causa disso, que é para a chefia fazer junto no momento da avaliação. Então, eu vou te pedir para testar amanhã de novo. Se mesmo assim permanecer não abrindo, faz um print e manda aqui no e-mail da carreira que a gente vê com o informático que pode ter sido. Tá, é que são vários, na verdade. Não, mas pega alguma situação só. Tá, é que a pessoa ainda tem vários para cadastrar e não deu tempo de cadastrar, né? Mas eu vou fazer esse teste. E aí, uma outra pergunta se a pessoa está cursando uma pós-graduação, ela pode já cadastrar como cursando e pôr o status lá de cursando? Ou não, só certificados concluídos. Mesmo de formação acadêmica, de graduação, tudo? Concluídos. Tá. E a outra pergunta é, assim, a diferença de treinamento para, como aparece aqui, deixa eu ver, treinamento para participações, né, que aparece. Então, por exemplo, a gente vai em alguma palestra da EduCorp, que tem uma carga horária, 2, 3 horas,
ou então mesmo fórum de gestores. E aí a gente não pode cadastrar como participação, ou a gente cadastra como treinamento, mesmo tendo a carga horária, como que pode cadastrar isso? Os fóruns, RH em rede, ele entra tudo como participações, né? Quando é treinamento, o sistema ele já vai jogar vocês pela forma que vocês preenchem os dados ali, ele já traz para os treinamentos. A diferença do treinamento e da participação é que o treinamento é a aba que vai ser utilizada como fator redutor no quadro orientativo para as horas de capacitação. E as participações não. Mesmo que as participações... Nesse momento só vai validar os treinamentos, não vai validar participações. E aí mesmo que a participação tenha carga horária ou também, né, alguma palestra ou tenha carga horária, assim, não pode... Porque não é que não pode, ele vai ser direcionado para abas diferentes no sistema, porque o treinamento ele está sendo entendido como algo que traz para a formação do servidor, para a capacitação dele, a ponto de reduzir o tempo dele esperar uma progressão vertical. Então, é um curso maior, é um curso que tenha contribuído mais para a formação mesmo de servidor, para a atuação técnica dele aqui dentro, do que uma participação num simpósio ou num fórum, que também é relevante, mas tem uma contribuição, às vezes, um pouco menor, se a gente for considerar uma progressão vertical. Tá. Entendi. E quando são participação em comissões, por exemplo, membro de congregação, membro de conselho interdepartamental, aí também é como participação. Tem que cadastrar a pessoa. Isso. Hoje vocês não têm tela para cadastrar isso. Hoje a gente está pegando o que a gente já tem em sistema e colocando lá, e a gente está desenvolvendo uma tela para que vocês coloquem futuramente. Também tem um espaço para cadastrar essas informações que a gente não tem aqui. Eu não tenho os membros de congregação de cada unidade. Eu tenho de coisas que já foram cadastradas nos nossos sistemas, de SEAD de probatório, de prêmio PAEP. Então, essas comissões que eu já tenho em sistema, a gente já está trazendo sozinhos. Mas vai ter depois uma tela para vocês poderem colocar essas comissões locais de vocês. Mas a gente já não pode colocar agora nessa parte de... É que não tem onde você colocar como congregação, por exemplo, participação em congregação. Isso não tem lá ainda. Mesmo incluindo o certificado? Porque a gente poderia colocar nessa parte de participações, né? É que nesse momento a gente não tem essa tela desenvolvida e eu não entendo como ele agregaria para o servidor. O servidor pode colocar esse certificado, se ele quiser usar na progressão, nos anexos que ele tem da progressão. Né? Acho que não tem necessidade de vocês colocarem isso em sistema, sendo que a gente está criando uma tela só para isso. Você vai colocar uma participação numa congregação, numa comissão, como um certificado de uma participação num fórum, num simpósio, que não é a mesma coisa. Né? Então, a gente está criando uma tela para isso ainda. Quando ela estiver pronta, a gente vai orientar vocês sobre isso. Mas aí ele vai ser feito para valer para a progressão já? Não, só de participações. Então, porque seria interessante já contar isso para a progressão do ano que vem, né? Então, mas aí o servidor vai contar isso na aba que ele tem de anexar os documentos. Ele tem 5 MB para ele colocar o que ele quiser de certificado. Tá. Ele já pode pôr lá. É que a tela que a gente tem em sistema, a gente não desenvolveu ela ainda. Então, por isso que ainda existe os 5 MB na progressão para o servidor inserir o que ele desejar de certificado. Tá, entendi. Olha isso. Obrigada. Imagina. Recursos Humanos FCF. FCF, tem microfone, está nos ouvindo? Bom dia, Giovana. Bom dia. Bom dia a todos. Giovana, a minha questão é sobre o sistema. Tanto o sistema de gestão de desempenho quanto o FALP, que não tem nada a ver com o assunto aqui, a chefia imediata do servidor está errada. Por exemplo, eu tenho a minha chefe, supervisora do setor financeiro, RH e tudo. Quem aparece na gestão de desempenho, quem aparece como o avaliador dela é a secretária do diretor. E a chefia imediata dessa supervisora é o diretor da unidade. Tem outro servidor também, que
outro setor que tem uma supervisora e mais 2 subordinados. Os 2 subordinados, não aparece o nome da realidade, que é a supervisora. Então, eu tenho vários casos assim, e isso se arrasta já há 2 anos. Assim, todas as vezes, o que é que eu faço? Eu indico a chefia alternativa até o fim. Então, mas será que eu mandar uma lista para vocês, para que vocês acertem no sistema quem é de fato a chefia imediata da pessoa? Porque até férias, as pessoas estão recebendo, assim, autorizar férias. Um docente que não é o diretor, não é o coordenador, não é nada. Ele é um docente só. Está aparecendo no sistema para autorizar férias, licença-prêmio, e aí eles vêm e me comunicam. O que eu faço? Eu alterno para a chefia correta. Não teria como que são Tem, poucos sim. funcionários? Na verdade, o que acontece, Juarez, é que esses dados devem estar errados no sistema sênior, né? Porque todos os sistemas que a DGRH desenvolve, que é o FALP, o estágio probatório, o nosso da gestão de desempenho, eles são um espelho das informações que tem no sênior. Então, a gente precisa arrumar no sênior para que depois isso reflita nos outros sistemas. Eu vou pedir para você entrar em contato depois com a gente aqui com o Renato Brandi da minha equipe, que o Renato é craque nisso, ele já está acostumado a arrumar, porque a gente tem algumas telas que a gente tem que arrumar junto com a PRDU para cargos de designação, e tem telas que a gente tem que arrumar junto com a equipe da Fran, ali na DAP, no Vida Funcional. Então, passa para a gente ou por e-mail, que precisa ser arrumado, que a gente ajuda você a verificar, e uma vez arrumado no sênior, isso é arrumado para todos os outros sistemas. Tudo bem, eu entendi. E o e-mail posso passar para aquele e-mail mesmo Da carreira. da última página que você encerrou lá. Tudo isso bem. Mesmo, tá okay. Bom? Obrigado, viu? Nada. Se eu puder, desculpa, Gê, se eu puder fazer uma palavrinha para o Juarez, igual a Miriam pôs no chat, a gente enfrentou a mesma questão no IFISH, viu, Juarez? E a gente teve que mexer na tabela de órgãos. A partir do momento que você mexe na tabela de órgãos, que é lá do SIGAD, que tem a ver com certificação, isso se reflete em todos os sistemas da DGRH, férias, FALP, gestão de desempenho, precisa mexer na certificação na tabela de órgãos. Era isso. Obrigado. Tá bom, obrigado, Fábio. Obrigada, Fá. Eu ia seguir para o chat, mas a Cidinha levantou a mão. Cidinha, quer falar um pouquinho antes? Bom dia, gente. Eu ia exatamente dizer o que o Fábio acabou de falar, que todos esses reflexos que acabam acontecendo nos sistemas têm a ver com a tabela de órgãos de unidades que foram certificadas há um tempo e que essas alterações não foram feitas. A tabela de órgãos da universidade, quem sabe disso, né? Ela permeia todos os sistemas informatizados. Então, nós precisamos acertar nas unidades, né? Vocês fazerem esse acerto, igual o Fábio colocou, que já foi feito, para que os sistemas fiquem de forma correta. E isso tem a ver com a certificação, obviamente, que segue a tabela de órgãos. Então, nós somos usuários dessas informações. Então, isso aí é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto com a PRDU, aí, de repente, ver nos sistemas, né? Até talvez, até com o CIARC, lá por conta do SIGAD, e etc. e tal. Então, é algo mais, vamos dizer assim, integrado da universidade, não é algo específico da DGRH. Mas a gente tem que trabalhar junto para arrumar isso aí, sim, tá bom? Acho que aí vocês... Mas talvez não sejam iniciativas que vai resolver só pela DGRH. Então, a gente tem que acertar isso. Eu vi no chat aqui que tem outros lugares também que estão com esse problema. Ok? Obrigado, Cidinha. Eu vou ver aqui com o CTU hoje e a gente está passando pela recertificação, né, por esse mês. Então, eu acredito que vamos resolver. Obrigado aí para todo mundo. Obrigada, Cidinha. Obrigada, Juarez. Paraíso, como é que está meu horário? Eu posso para o chat? Pode sim. Tem uma pergunta ali sobre a disponibilização da apresentação. Nós vamos disponibilizar sim, tá bom? Já vi ela também. Eu ia falar para você a hora que começa, mas você já está acompanhando aí, né? Então, beleza, Gi, fica então a gente disponibiliza assim que acabar. Aí tem bastante conversa da Débora, da Tati, outras pessoas falando sobre a dificuldade de inserir todos os certificados e cursos de capacitação de servidores.
O que a gente vai pedir para vocês é que vão atualizando conforme vocês conseguirem na rotina de vocês. A gente sabe que a rotina de vocês tem bastante demanda, mas a gente precisa deixar o máximo possível as informações em sistema dos servidores. A gente ainda não conseguiu desenvolver uma tela para que o servidor próprio cadastre, porque a informática nossa também está sobrecarregada para a gente desenvolver e fazer as entregas de tudo que a gente tem entregado para vocês. Então, isso também está na nossa lista de fazer uma tela que fique mais fácil, mas enquanto a gente não tem isso ainda, a gente precisa de contar com vocês para fazer essa inserção, né? A inserção, ela é maior quando a gente tem bastante coisa acumulada, mas a partir do momento a gente vai tendo essa normatização. O que a gente quer também tranquilizar vocês? O servidor precisa ter as horas cadastradas compatíveis com o nível dele, do segmento que ele está pedindo a progressão, e só. Então, se eu sou um servidor, por exemplo, S1, que eu estou indo para o S2, eu tenho que ter 90 horas de curso. Não preciso cadastrar nesse momento 500 horas de curso, porque não muda nada se o servidor tem 90, 91 ou 500. Ele tendo 90, ele está dentro da progressão. Então, a gente tem que tentar atualizar o máximo possível essas fichas dos servidores, para que a gente tenha todos os dados em sistema, para que a partir desses dados a gente possa até fazer outros levantamentos, ter outras informações para trazer para vocês, mas nesse momento, pensando na progressão, a gente tem que ter só o que traz no quadro. Então, para alguns níveis é 90, para alguns níveis é 180, e é só, né? Claro que a gente quer que esteja tudo atualizado. Mas o servidor quer muito que esteja um certificado lá e que ainda o RH não conseguiu cadastrar. Vou voltar na questão que eu já falei anterior aqui para a Adriana. Tem ainda a opção de cadastrar 5 MB de documento na progressão. Então, se tem algum certificado que o servidor gostaria que tivesse, o RH não conseguir cadastrar até março do ano que vem, quando abre a inscrição da progressão, o servidor consegue colocar isso ainda nas suas informações nesse documento de 5 MB. Tá? Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar para que essas fichas estejam o máximo possível atualizadas, mas também a gente precisa desesperar. Tendo o mínimo da progressão, o servidor já está dentro. Tá? Há a possibilidade de linkar o plano de trabalho na tela da avaliação. Carolina, posso ver aqui com o nossa informática. Isso já estava assim no ano passado, mas a gente achou melhor tirar, porque as chefias às vezes ficavam confusas de aonde achar o botão da revisão. Então, a gente colocou ele dentro do menu do plano de trabalho. A gente pode avaliar se isso for uma necessidade de vocês. Nesse momento, ele está no menu do plano, tá? Fernanda, quais categorias da avaliação de desempenho são consideradas satisfatórias para o servidor poder se candidatar à progressão? Fer, para esse primeiro ciclo de progressão, que vai utilizar a avaliação de desempenho, o servidor basta ele ter 2 avaliações, porque todo mundo só tem 2, né? Então, a gente tem a de 23 e a 24. Servidores que estão aptos a concorrer à progressão de 25, tendo 2 avaliações, ele já está dentro, tá? A partir de 2026, aí a gente começa a ter 3 avaliações, aí a gente vai descartar a avaliação que tiver o pior resultado em relação às outras 3, né? Então, a gente vai aproveitar as 2 melhores avaliações. Para isso, a gente tem uma fórmula aqui, um parâmetro para a gente seguir das avaliações, que a gente já vai apresentar para vocês esse ano ainda na nossa instrução normativa da progressão, tá? Não vou me alongar nela aqui, para a gente não perder o plantão, e tenho muita dúvida aqui ainda. A gente vai apresentar isso para vocês ainda nas próximas semanas aí. Mas nesse momento, para 25, é só ter 2 avaliações que já está atendendo o requisito da progressão. Tá bom? Carolina Gazeta, depois da avaliação, é obrigatória a revisão do plano? Sim, é obrigatória, e já vou emendar na pergunta da Rafa, dos 60 dias para a revisão dos planos passam a ser contados a partir de qual momento? A partir da finalização da avaliação, da conclusão da avaliação, tá? Então, a chefia tem 60 dias para fazer a avaliação de desempenho, terminou, tem chefia que já terminou ontem, gente, então esses 60 dias já começou a contar ontem, né? Então, ela tem, ao todo, aí vai ter 4 meses para trabalhar nesse servidor. Ela tem 2 meses para fazer a avaliação de desempenho, avaliação concluída, ela tem aí 2 meses para fazer a revisão do plano, tá? O sistema vai informando isso para vocês também, vai mandando e-mail para avisar. Fábio também está conversando sobre questão de inserir o certificado do servidor.
Josi está com casa aí que precisa arrumar a tabela de órgão, entre em contato com a gente, Josi, que a gente arruma aqui. Ô, Gi, Oi. eu acho que não é só entrar em contato com vocês, porque acho que tem uma coisa anterior, sabe? A D já foi recertificada o ano passado, né? A gente fez todo o trâmite, acertar os códigos, o que podia e o que não podia ser criado, né? Tava tudo certinho, com a PRDU, certinho de boca, né? Com a PRDU, com o CIARC, né? E você não tem noção como é que tá isso aqui. Então, assim, eu acho que tem um passinho para trás, que para mim é PRDU, entendeu? Mas pode passar para a gente, que alguns casos a gente está vendo com a Veri direto também. Tá, a gente tenta ajudar, faz um Excel aí, tá bom. de quem deveria estar com quem, aonde que a gente ajuda vocês a conferir essas lotações, porque às vezes quando chega na Veri a gente já até rastreou onde é que está a situação. Tá, beleza. Bruno, quer me complementar aí? Tá, jóia. Na verdade, é uma dica, Josi, que eu percebi na tratativa com uma unidade da administração central também. Muitas vezes recertifica a unidade, mudam os códigos, e daí você tem as novas designações nesses novos códigos. Só que além da designação estar no novo código, você também precisa que os servidores estejam lotados nessa nova estrutura. Então, a gente tinha muito reflexo de divergência, porque o servidor estava lotado no código antigo e a designação estava no código novo. Só que o sistema lê estrutura, né? Sim. É o que a Cidinha comentou. Uhum. Então, na estrutura, ele não tinha nenhum subordinado. E daí o sistema vai buscando a chefia e, no fim, joga para outra pessoa que não tem relação nenhuma, porque ele vai tentando achar dentro da estrutura que está ali. Então, sempre conferir a lotação e a designação, se os códigos coincidem e se os subordinados também estão dentro daquela estrutura. É parte do reflexo da certificação, né? Essa readequação para os códigos novos. Tá. Nós vamos tem que ver onde que está onde que está o servidor, onde que está a chefia. Na verdade, nós já fizemos tudo isso no final do ano, gente. Vocês não têm noção. Tá, mas tudo bem, a gente vai resolver. Manda para cá que a gente tenta ajudar, Josi. Tá bom, obrigada. No IFISH a gente fez esse trabalho, Bruno. Depois que criaram-se a nova recertificação que ficou certinho, a gente teve que pegar alguns funcionários e trocar a lotação deles no sênior, para poder ficar vinculado certinho, exatamente como o Bruno explicou. Sim. Eu acho que não que a DEJA quer ser diferenciada, mas nosso buraco é mais embaixo, sabe? Nós fizemos isso tudo no final do ano, tudo. E foram, 200 funcionários que a gente teve que trocar. Tá? Mas aí a gente vai pedir ajuda. De repente, vocês conseguem ajudar, ver onde que está o enrosco aí, tá bom? Vamos mapear isso daí. Obrigada, viu? Josi, só para uma parte, aqui na Química também eu tenho um setor que já foi feito tudo isso, já foi trocado o servidor, já tem a pessoa designada e continua indo para o diretor. Tá. Então, assim, todo esse trabalho, como foi feito com vocês, aqui também foi feito, mas apenas esse setor, não sei porquê, tem vontade própria, continua indo para o diretor, não vai para a pessoa designada de forma alguma. Mas agora nós conseguimos mais coleguinhas para ajudar a gente. Exatamente. Olha que delícia. Vamos encher a caixa da Gi. Isso. Devagar, com cautela. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Eu já vou abrir para a Rafa, só vou terminar o chat aqui. Entendo que o servidor quer ver, né, a vida funcional dele atualizada, mas nós, então, enquanto RH, também conversar sobre isso com eles e dizer, olha, a gente está atualizando à medida que a gente consegue, né, mas isso não está impactando na sua progressão e você consegue atualizar os seus certificados no anexo de 5 megas que vocês têm. Né? Então, a gente não tem um prazo, né? A Tati está perguntando qual é o prazo para liberar isso. A gente não tem esse prazo de desenvolvimento, porque a gente está fazendo muitas entregas de sistema. Quem estava no RH Rede semana passada viu, né? Tem a questão toda do sistema de transferência, tem a questão do sistema de probatório que vai ter melhorias.
Tem outros sistemas por trás que a gente nem trouxe para vocês ainda da gestão de desempenho. Quem lembra dos primeiros vídeos, a gente falava que a gestão de desempenho era um solzinho, que ele ia impactar em vários processos de trabalho. Então, hoje ele já está, né, bonitinho na avaliação, plano de trabalho, ele está entrando no Astra, que é o de transferência, ele vai entrar no probatório, tem um de insalubridade e periculosidade que ele também está entrando, então a nossa informática está desenvolvendo muita coisa, a gente não tem um prazo ainda para essa questão dos certificados. Né, vocês estão esperando faz tempo, mas também tem outras demandas que também estão esperando bastante tempo e que a gente tem que fazer entregas aí para toda a comunidade. Então, a equipe do Alisson, ele está, assim, ó, com um cronograma apertadíssimo para dar conta de tudo. Então, a gente espera, é a minha fala final do meu slide, que a gente tenha parceria nisso, para que a gente consiga desenvolver, porque nós entendemos que é muito importante, muito mais importante a gente conseguir colocar a avaliação de desempenho no ar do que a gente arrumar essa questão de certificado numa questão de prioridade, numa equipe pequena, que a gente tem que desenvolver uma coisa nesse ano ainda, a gente dá a opção para avaliação, né? Então, a gente tem que ir fazendo essas opções, assim como vocês fazem nas rotinas de vocês todos os dias, eu tenho certeza. Então, parceria mesmo, porque a gente vai chegar lá, né? Essa questão de certificado, ela está na nosso radar, né? Segunda-feira a gente teve uma reunião, a gente conversou sobre isso, mas ela ainda não é para agora, a gente não tem previsão ainda, tá bom? Rafa? Oi, bom dia. É bem rapidinho. Uma é só confirmar se o meu entendimento está certo, mas não, se o servidor não faz nenhuma colocação, se ele concorda com a avaliação, isso não volta para a chefia, né? Aí é aquela aprovação direto. Aquilo que vocês mostraram no vídeo é só se o servidor tiver feito alguma colocação, alguma ponderação e retornar para a chefia, né? Tá, beleza. Então, como era no ano passado. E se o servidor não entra para olhar também, ele vai automático, ele já aparece lá. Para né? vigente, né? Isso, foi automático. Tá. Aí só um comentário, que eu não sei se chegou até vocês, mas o sistema está bem devagar, né? Eu não sei se isso é porque, né, as coisas estão sendo implementadas, ou se, enfim, está com um número de acessos maior do que, né, a gente previa nesse primeiro momento, mas eu digo isso porque, assim, por exemplo, eu tenho que trocar metade das chefias dos meus servidores, porque eu encaminho para uma imediata que não é reconhecida oficialmente, né? Então, assim, como está bem lento, tá bem complicado fazer isso. Eu só queria entender se vocês acham que isso vai melhorar, porque se falar, Rafa, vai melhorar, eu vou falar, pessoal, segura um pouco, eu espero uns dias e faço isso daqui a pouco, né? Eu vou pedir para o Bruno dar uma dica que ele deu ontem no plantão. Pode ser, sim, uma lentidão, que tem muita gente. Ontem mesmo, vocês terem noção, já tinha 50 avaliações concluídas. Então, tipo, a chefia já entrou, já fez, o servidor já viu, já voltou. Então, assim, tinha bastante gente mesmo mexendo. Mas o Bruno também tem uma dica de navegador, que eu vou pedir para explicar, que eu não sei explicar, que às vezes também melhora, acelera um pouquinho. Tá. Na verdade é simples, viu, Rafa? É que às vezes o navegador ele não está atualizado. Então, confere se o navegador está atualizado. Para quem usa o Chrome, no canto superior direito, tem lá o botão ajuda, e daí vê se a versão dele está atualizada. Quando a gente testou o sistema, ele apresentou um pouco de lentidão, e a gente pediu para a informática rever isso. Então, aqui a gente quando roda, muitas vezes os nossos filtros é da universidade, então demora um pouco, mas mesmo assim eu estou tendo um retorno bom. Então, pode ser uma questão de navegador, hoje o meu atualizou de novo, então às vezes é isso, de ontem para hoje também tem alguma atualização, mas se ainda assim apresentar lentidão, comenta com a gente que a gente cobra da informática para ver se tem alguma forma deles melhorarem lá a rotina de checagem, porque também tem muito dado, né? Tem muita informação, a gente traz muito mais dados, tem muito mais abas, né? Então, se recuperar isso de cada servidor, processar, né? Porque a cada vez que você busca, ele também está lá conferindo a informação para te trazer ela. Então, está ficando cada vez maior o sistema, mas pode ser a questão do navegador, e se for realmente de sistema, a gente pede para a informática conferir e melhorar. E vocês têm algum navegador que vocês recomendam? Tipo, nesse funciona melhor? Não, é só mesmo estando atualizado, é para rodar relativamente bem em todos, né? De prática, eu uso bastante o Chrome aqui. Que eu uso e agora também. Eu comecei a usar o Edge também, porque eu uso um outro sistema da informática que roda bem no Edge, mas aí eu uso a homologação lá, mas funciona no mesmo tempo nos dois navegadores. Tá bom. Beleza, até para eu também falar para o pessoal, né? Sim, se o
Eu posso passar isso na reunião para eles também, porque as chefias de departamento são muitos servidores que vai ter que passar por eles no final, né? E aí eu posso já dar essa dica também. Mas tá bom, acho que era isso de dúvida, com certeza vai aparecer coisa no caminho, e aí a gente entra em contato. Obrigada. Por favor. A Tati perguntou no chat quando vai ser publicado o cronograma da progressão na próxima CIDF, Tati, acho que é dia 7. Não guardei o dia, peraí que a gente fala. 7 de novembro, próxima CIDF, já divulga o cronograma da progressão. Acho que zerei o chat. Legal, pessoal. Obrigado, Gi. Obrigado, pessoal aí. Se não temos mais perguntas e nem considerações, queria convidar a Cidinha para falar uma coisa para a gente e a gente já encerrar essa reunião de hoje. A Cidinha estava em 2 reuniões ao mesmo tempo. Sim. Vou pedir para o Rafa. Ela está aí. Vou falar para o Rafa chamar ela já veio. Não, a gente vai se virando nos 30 aqui, igual todo mundo aí. Pessoal, mas é assim, como é bom, né, a gente ver esse movimento do RH em rede, de vocês debatendo uns com os outros, trocando ideias, trocando experiência, se oferecendo ajuda, então isso é muito gratificante. Então, que a gente possa conservar essa união dos RHs, né? Para a DGRH esse trabalho é muito importante, fundamental, para a gente poder evoluir. Vocês veem que a gente está fazendo uma construção coletiva de passos, né? Tem coisas que é por fazer ainda, a gente está fazendo uma parte, e vocês já estão, né, solicitando, já têm necessidades reconhecidas, e à medida que a gente também vai compartilhando, vocês vão compreendendo e entendendo que daqui a pouco, né, com a participação de todos, isso vai chegando aí até todos, né? Então, eu acho que é muito bom a gente ver esse movimento, essa participação, essa interação, essa relação de maneira afetiva, respeitosa, né? Muito bom mesmo. Eu acho que é assim que a gente constrói novas relações na universidade, é assim que a gente constrói novas práticas, né? E que possamos conservar tudo isso daí. Então, um agradecimento a todos, a gente já tem como compromisso, sempre que tiver que passar alguma informação, chamar vocês. Nessa apresentação, a Giovana fez no Fórum de Gestores, e vamos fazer logo nos RHs, para o RH em rede também. E eu acho que esse é o princípio, né, da boa comunicação, aí, liderada pelo Paraíso, né, entre todos nós, e também desse debate saudável, né, para a construção de uma política de recursos humanos que nos atenda, que fale a nossa língua, que atenda às demandas internas, né, a partir de uma construção nossa mesmo, que estamos aí no dia a dia, né, trabalhando, né, com as realidades locais, com as demandas e tudo mais. Então, deixo a vocês meu agradecimento aqui pela participação, pelo envolvimento, e sugestão também de quando tiver temas daí para lá, né, daí para cá, né, Paraíso? Que peçam as reuniões da RH em rede, né, também, fora da programação, essa é uma extra, né, mas e vamos continuar com esse espírito aí, que eu acho que a gente tem tudo para ir concluindo todas as melhorias que têm sido solicitadas. Eu acho que o princípio já está dado, né, melhorar sempre. Não há nada que a gente faça hoje que não possa ser melhorado, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, da minha parte, é esse agradecimento a vocês todos aí por estar junto conosco, ser nosso braço forte aí onde vocês estão, e a gente ter essa comunicação aí muito gostosa aí, né? Entre todos os profissionais de RH da universidade. Então é isso, tenha aí um bom dia, né? Uma boa tarde. Da minha parte é isso. Obrigada, Paraíso. Joia, obrigado, Cidinha. É isso mesmo, o canal de comunicação está sempre aberto para os temas e assuntos que os RHs quiserem trazer para a gente, né, discutir aqui, conversar aqui. Isso é bem importante, isso já acontece, mas podemos reforçar. Queria de novo agradecer vocês aí pela presença, pela participação na reunião de hoje.
Nosso próximo encontro já está agendado, vai ser no dia 10 de dezembro, na Casa do Lago. A gente vai mandar a programação daqui a pouco para vocês, mas já queria adiantar que a gente está pensando em abrir um espaço para compartilhar experiências das unidades nos processos aí que vocês tenham sucesso, que vocês gostariam de compartilhar conosco. Nós vamos detalhar isso melhor, mas se você tiver alguma coisa, gostaria de compartilhar isso, aqui na minha unidade a gente enfrentou isso dessa maneira, foi bom e tal, vai ser bem-vindo. A gente vai ter um espaço para isso no encontro de dezembro, tá? Se não der para colocar todo mundo para falar em dezembro, a gente já programa o seguinte, já para o início do ano, mas vamos fazer essa participação mais ativa, né? Às vezes a gente sente essa falta de ouvir também o lado de vocês, então a gente tá abrindo esse espaço. Já em dezembro vai ter isso, e nos próximos encontros também a gente pode pensar em reservar um tempo sempre para ouvir um RH ou 2 por encontro. Tá bom? Então era isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês, e a gente se vê. Até mais.